Olá, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quarta-feira, com imagens de Canela, na Serra Gaúcha. Olha aí, ó, 23 graus em Canela, tempo parcialmente nublado, meio-dia em ponto, acerta o relógio com a gente, horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quarta-feira, 23 graus em Canela, aqui em Porto Alegre um pouco mais abafado, também tempo nublado, 26 graus aqui na capital dos gaúchos. Daqui a pouquinho vou falar para vocês como é que vai ficar a previsão do tempo, mas a gente tem aí chuva, instabilidade chegando aqui no estado, um ciclone extratropical vai chegar aqui pelo estado no final de semana. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira, para todo o país, né? Transmitindo aí para todo o país, pelo 520 da Claro TV, aqui para a capital e também para o interior do Rio Grande do Sul. Tem também aí o nosso canal no YouTube, Estúdios Masper, lá no YouTube, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele joinha pra gente. Tem também ali o nosso perfil no Instagram, Masper TV, e tem também o nosso site maspertv.com.br com conteúdos exclusivos. Quer mandar um WhatsApp? 99517-1412. Agradeço sempre por me seguir lá no Instagram também, Cláudio Andrade _jornalista. O RS em Pauta desta quarta-feira já está no ar. Muito bem, agora meio-dia, 2 minutos e a gente começa o programa. Hoje a pauta para iniciar o RS em Pauta é internacional. A gente vai falar do nosso querido Uruguai, que fica aqui junto ao Rio Grande do Sul, né? Que eu tenho o maior carinho, quem me conhece sabe. Tenho 2 vídeos em VHS gravados no Uruguai, em 90, Surf no Uruguai 1 e depois outro em 1993, Surf no Uruguai 2, lá na Praia de La Moça, lá no Forte de Santa Teresa, né? Pertinho ali na fronteira, Cabo Polônio e tantos outros lugares maravilhosos. Punta del Diablo também, lugares maravilhosos. Fica a dica aí. Estou recebendo hoje o Martin Alvarez, que é diretor de turismo, né, de intendência na colônia, e o Frederico Costa, que é guia de turismo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participación. Muchas gracias, es un placer estar acá en Porto Alegre y bueno, en este marco de Festuris, que como Colonia está acostumbrado a venir todos los años a presentar lo que somos en nuestro departamento de Colonia. Y bueno, y ya que conoces Uruguay, lo hablábamos en off, invitarte a que conozcas Colonia también, ¿no? Porque realmente Colonia del Sacramento inclusive es una ciudad fundada en 1680 por los portugueses. Opa. Así que tenemos ahí raíces que nos unen, así que tienen que visitar Colonia. Y justo ahora en este año estamos cumpliendo, el 6 de diciembre va a haber un gran festejo de los 30 años de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de Colonia del Sacramento, del barrio histórico. Así que, bueno, ahí vale bien la pena ir y ver esas tradiciones, ese legado que nos dejaron los portugueses ahí en Colonia del Sacramento. Así que la invitación está hecha. 1658? 1680. 1680, olha só, gente, é antigo. Fica exatamente onde, Martin? Fica perto ali, a gente tem ali de Punta, fica longe, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul? Nosotros estamos, Montevideo es la capital y estamos 180 kilómetros hacia el oeste, enfrente a Buenos Aires. Nosotros estamos enfrente a Buenos Aires. Por ejemplo, hay mucha gente que viene justamente, va a visitar Buenos Aires y es el turista extra región que cruza, porque ahí tenemos un cruce en ferry muy práctico, muy rápido. En menos de una hora uno puede estar ahí en Buenos Aires y cruzar a conocer Colonia y hacer la estadía. Y hay mucha gente que nos está eligiendo como destino para el verano también, porque tenemos 180 kilómetros de playas con arenas blancas muy lindas,
y con mucha tranquilidad, sobre todo. La gente que elige veranear en Colonia va ahí, tiene la tranquilidad, duerme la siesta, larga a sus niños en bicicleta a la calle, que anden libremente. Y, ahí todos nos conocemos. La verdad que nos eligen por la tranquilidad en la que vivimos y en la que hacen turismo. Los turistas, es un lugar muy seguro para hacer turismo. Ahí también nosotros estamos impulsando mucho el turismo MICE, el turismo de reuniones y eventos, que también nos eligen porque al momento de elegir ese tipo de destinos, la seguridad es una de las cosas que buscan, y Colonia lo tiene todo, así que la invitación está hecha. ¿Y primera vez aquí aquí no Rio Grande do Sul? Sí, es la primera vez que estoy acá. Colonia viene todos los años a Festuris, sí. Pero en el caso mío estoy recién ingresado en la gestión hace 3 meses y es la primera vez que me toca estar representando al departamento de Colonia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos falar sobre a questão do turismo, né? Do pessoal trazer os uruguaios para cá e também levar os brasileiros para lá. Vou perguntar para o Frederico, né, sobre, que é guia de turismo, sobre esse movimento. Como é que está esse movimento agora, nesse momento, 25, 26? Eu acho que vem melhorando muito nos últimos anos. Todo mundo sabe que aconteceu com a pandemia, isso pegou forte, não só em Colônia, no mundo todo, mas principalmente para uma cidade como Colônia, onde a principal atividade econômica é o turismo. Quando as fronteiras fecharam, aí a cidade foi muito golpeada, não? Mas uma vez que as fronteiras foram abertas, de lá até aqui, eu acho que tem ido crescendo bastante. É difícil dizer se os números são quase iguais do que tínhamos antes da pandemia, mas eu acho que está muito perto disso. Opa! E hoje vão para a Serra, vão para Gramado depois? Isso. Isso. Para Festuris, né? Para Festuris. Para Festuris. Que maravilha. Agrego algo ahí que en los momentos de pandemia, sí. Colonia es un departamento muy diverso. Tiene hacia el este la colonia suiza, la colonia valdense, la colonia piamontesa. Hacia el oeste tiene Carmelo, Nueva Palmira. Tiene 13 ciudades con distintas improntas, con distintas tradiciones, con legados de inmigrantes que fueron a nuestro departamento de distintas partes de Europa. Y ahí tenemos hacia el este la ruta del queso, que es muy, muy fuerte, y hacia el oeste la ruta del vino, que se ha puesto mucho en valor últimamente y que los brasileros, la verdad, nos eligen como destino y venimos creciendo en la visita de brasileros que nos visitan. Porque justamente el vino es un atractivo. Ahí hay bodegas boutique muy lindas y bueno, tenemos el aeropuerto de Carmelo en el cual se puede llegar con vuelos privados. Y estamos, ese turismo se está incrementando cada vez más. Los brasileros nos eligen. Gastronomía. La gastronomía es espectacular porque además, como te decía, tenemos un legado muy importante gastronómico a través de esos inmigrantes que vinieron y nos enseñaron a trabajar la leche, el queso, el dulce de leche, la granja. Y a través de eso la gastronomía es muy buena y la gente que va y nos visita, justamente lo que nos dice 2 cosas. Lo bueno, la tranquilidad con la que viven, la gastronomía y también la calidad de nuestra gente, que sin dudas son anfitriones natos para recibirlos, así que ahí estamos, creciendo cada vez más en el mercado brasileiro. Que maravilha! A questão das rotas turísticas, né? Voos, aviões, daqui para lá, a gente teve a pandemia, prejudicou bastante. O ano passado ficamos sem aeroporto aqui. E agora, como é que está essa questão das rotas, né? Tanto aéreas como rodoviárias, de ônibus? Como é que está essa situação aí agora? No, nosotros, en este caso, inclusive elegimos venir por ómnibus. En 12 horas salimos de Montevideo y llegamos acá en 12 horas. Cuando uno lo hace en auto, posiblemente lo pueda hacer en menos horas. Y nosotros estamos a 1 hora y media de Montevideo, o sea que estamos cerca. Y sí, nos pasa eso, que las rutas aéreas, no tenemos rutas aéreas directas a Porto Alegre, lo que dificulta un poco en la llegada. Sí. Pero las rutas uruguayas realmente están muy buenas. La conexión que tuvimos ahora desde Montevideo hasta acá
fue muy buena y Colonia tiene una conexión importante por Ruta 5, entrada por Rivera, por Artigas, por Cerro Largo, como vinimos en este caso. Y la verdad que el estado de las rutas es muy bueno y la gente puede disfrutar de ese paseo también, que a veces ir con la familia en el vehículo, hacer esas experiencias que uno no se olvida nunca. Así que é bonito. É muito lindo, sim. É muito lindo mesmo. A questão do passaporte para passar na fronteira, como é que está essa situação? Precisa de visto para quem quer viajar para o Uruguai? No, ¿eh? No se precisa nada porque estamos en el Mercosur. Solamente con la cédula de identidad, el ID, cruzamos, no precisamos visa. Eso es otra facilidad que tenemos y la verdad que invita a hacer ese intercambio entre Brasil, Uruguai e Argentina que está muito bueno. Sim. Trazer também o pessoal do Uruguai para cá para conferir a gastronomia do interior, o churrasco. Né? Mas o interior do estado, a gente tem os vinhos. O Uruguai também tem vinhos muito bons. Muy buenos. Né? O Uruguai tem vinhos maravilhosos. Muy bueno, como te decía, ahí en Carmelo se ha hecho un polo de bodegas de mucha calidad. Se apunta mucho a la calidad, no a la cantidad. Inclusive son bodegas que comercializan sus vinos en las mismas bodegas. No tienen casi comercialización hacia afuera porque se consume todo en la misma bodega. Se va a vivir una experiencia a la bodega, a ver cómo se hace el vino, las distintas cepas que se cultivan y eso está muy bueno. Y ahí estamos haciendo eso, conectando un poco la producción del este con la del oeste, los quesos y los vinos que hacen un muy buen maridaje. Y bueno, la gente va y disfruta, como te decía, de esa gastronomía única que se puede vivir en el mismo lugar. Alfajor, me lembrei agora, sensacional. Uruguai, uma delícia. E a carne? Y el churrasco también, ¿eh? La carne es muy buena, por supuesto que todo el Mercosur se caracteriza por tener muy buena carne y ahí donde estamos nosotros, Colonia, justamente ganaderamente es muy bueno, agrícolamente es muy bueno y lecheramente también, o sea que tenemos todas las producciones. Colonia tiene eso, tiene esa estabilidad en la matriz económica porque nos dedicamos, todas las cosas son fuertes. El turismo es muy fuerte, pero también el campo es muy fuerte también en nuestra región. Frederico, questão da hotelaria, hotéis, né? Também muito bacana, né? E a oferta é muito boa, não? Muito boa. Martín, ele conhece o rubro muito bem, porque também tem um empreendimento de hotéis também, mas tem muita oferta para todos os gostos. Todos os gostos, né? Tem hotéis pequenos na parte antiga, que são mais hotéis boutique, né? Que foram casas antigas portuguesas, que foram reutilizadas e oferecem acomodação. Sim. Depois temos no centro da cidade também. E depois temos pela orla, que hoje o diretor falava que tínhamos praias. Aí nas praias também temos hotéis. Para quem gosta de ficar frente da praia, aí pode ficar em hotéis frente da praia. As praias uruguaias sensacionais. Gente, é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Aliás, aqui a gente, no litoral do Rio Grande do Sul, ele é reto. Não tem uma pedra na beira da praia. Você vai para cima, Santa Catarina, começa a recortar em Santa Catarina e vai até o norte. Você desce na fronteira com o Uruguai, já passou a fronteira, chegou no Forte Santa Teresa, já começa a recortar também. É só no Rio Grande do Sul que traçaram uma linha reta aqui pra gente, aqui, uma ventania, né? Mas tudo bem. Mas no Uruguai é na fronteira, passou a fronteira, desceu ali a Praia do Cassino, ali passou ali, entrou no Uruguai, já começa a Punta del Diabo, já começa a pedra, rocha, onda para quem gosta de pegar, de surfar. Sensacional, que bacana. A programação de vocês aqui tem o Instituto Caldeira, também tem lá uma programação e já hoje vão para o Professores lá em Gramado já. Sim. Acontece quando? Começa hoje já, não? Mañana comienza la feria. Hoy vamos a estar justamente recorriendo los medios, dando a conocer un poco lo que somos y invitándolos a que vayan, a que conozcan Colonia, que conozcan Uruguay, pero sin duda que nuestro objetivo es que visiten Colonia en su visita a Uruguay. Sí. La próxima no podés no ir a Colonia si vas a Uruguay. Es una intendencia, ¿no? Sí, Intendencia de Colonia. Intendencia de Colonia. Nosotros es un departamento que sería el Estado, se llama Colonia.
Y también Entendi. está la capital de ese estado se llama Colonia del Sacramento. Por eso a veces se confunde Sí, un poco lo que está Colonia del cumpliendo Sacramento. los 30 años de la declaratoria de patrimonio de UNESCO, es Colonia del Sacramento, pero como te decía, están en el este y el oeste todas esas colonias Sí, suizas, sí. colonias valdenses, está muy bueno de recorrer todo, y además tenemos la cadena de playas. Y también está el turismo rural. Nosotros estamos haciendo mucho foco en el turismo rural y ahí también tenemos estancias turísticas muy lindas para recorrer, para andar a caballo, Pasar a para caballo. disfrutar de la gastronomía, de la naturaleza, que también nos están eligiendo para eso. Paejas, bárbaro. Totalmente. Ah, que maravilha, que maravilha. Tem futebol também, Uruguai também, né? Bom. Ah, que a gente nunca vai esquecer, 1950, Maracanã, Copa do Mundo. Increíble, pero siempre tenemos futbolistas que se destacan a nivel mundial, siendo apenas 3 millones de habitantes. Y acá en Brasil, bueno, hemos tenido grandes figuras que han participado del fútbol, Loco Abreu, Forlán. O Uruguai joga muito. O Uruguai joga muito. Né? Tem que dar o braço a torcer aí. 50 a gente subestimou, né? E daí, ó, perdemos no segundo tempo. Mas tudo bem. Martim Alvarez, muito obrigado, viu? Muitas graças aí pela participação. Frederico Costa também, obrigado pela participação. Aquilo lá é um que é aquilo ali? Ó? Tenemos antes de terminar, queríamos entregarte un presente. Opa! Acá tenemos un folleto de todo el departamento, de justamente Colonia. Está hecho en portugués. Olha ahí. Y te traemos un par de productos bien típicos nuestros. Una mermelada de morrón, agridulce. Y un queso de Lanqueis que fue premiado en el Mundial de Quesos acá en Brasil. Esto es para que pase las fiestas. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha aqui, gente. Olha aqui que delícia. Olha aqui. Para que nos tengas presente con la familia en las fiestas com y certeza. ya planifiquen la temporada de verano en Colônia. Conhecer todas as duas colônias lá, né? A colônia de Sacramento e a colônia também, né? Que a gente está falando aqui. Sensacional. Isso aqui é meu, viu? Vamos comer depois aí. Muito obrigado, viu? Colônia Encontro Mágico, né? Departamento de Colônia, Uruguai, cerca de todos. Cerca de todos. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muitas graças. Obrigado. Muitas graças. 12:17. Começamos internacional o programa, né? Vamos fazer um intervalo, mas em seguida a gente está de volta com mais RS em Pauta. A gente já volta. Intervalo? Quanto tempo de intervalo? Quanto tempo de intervalo? 13h30, tá bom, beleza. Pode nos chamar no segundo bloco daí. Tu vai fazer parado ou tu vai... Oi? Oi, te escuto, pode falar. Te escuto, pode falar, Vanessa. 1, 2, 3, Vanessa. Quanto tá de ganho de áudio na tua câmera, Riva? Riva, quanto tá de ganho de áudio na tua câmera? Tá no 5, ele falou. Ele vai colocar no 4. Mais uns 3.
Olá, estamos de volta com o RS em Pauta, sempre agradecendo a sua companhia ao vivo aqui com a gente na Masper TV, agora meio-dia, 27 minutos e já vamos direto com o William Cardoso. Boa tarde, William. Muito boa tarde, Cláudio, e a todos que acompanham a programação do RS em Pauta desta quarta-feira. Estamos neste momento no Hotel De Ville Prime Porto Alegre para falar sobre um evento muito bacana que nesse momento teve uma pequena pausa. Ao longo da tarde deve continuar, que é o 5º Summit Ambiental, debatendo sobre as mudanças climáticas e os desafios da saúde pública. É um tema que vem sendo debatido ao longo desses anos, são diferentes setores, seja tecnologia, e os desafios de implementação na sociedade, seja o envelhecimento da população, estimado aí para 2050, onde mais pessoas, aqui não é só o cenário nacional, o cenário mundial, mais idosos do que jovens, mas tem outros fatores. Quem vai explicar um pouquinho melhor é o Rogério, muito obrigado, ele que é o coordenador ambiental aqui do Moinhos de Vento. Fala um pouquinho melhor como foi ao longo da manhã, com a abertura com o professor Leandro Carnal, e ao longo da tarde, quais são as perspectivas e principais pautas a serem debatidas. Perfeito. Obrigado, William. Pela manhã foi maravilhoso, nós tivemos a iniciação com a nossa superintendência, fazendo uma abertura desse evento, que é um evento que já está na sua 5ª edição, falando sobre a temática ambiental. Em específico, esse ano a gente trazendo a questão das mudanças climáticas que impactaram o Rio Grande do Sul severamente no ano passado, Então, trouxemos o Leandro Carnal para ele fazer uma reflexão filosófica sobre as mudanças climáticas, porque é um evento técnico-científico, mas nós gostaríamos de trazer alguém que entendesse essa conexão entre meio ambiente e filosofia humana para que a gente incorporasse isso ao nosso dia a dia, e foi excelente, foi uma aula que nós tivemos aqui, Foi muito legal mesmo. E também agora tivemos os nossos médicos, a visão médica sobre as mudanças climáticas, Então trouxemos o Dr. Nazi, o Dr. Sérgio Amanteia, a doutora Aline Campos, que é diretora do SEVES, da Secretaria Ambiental do Estado, para falar um pouquinho sobre as doenças oriundas das mudanças climáticas. Então, existem várias doenças que a gente sequer imagina, que elas estão aqui hoje no nosso meio, e como um hospital pode se preparar para tratar essas doenças. Então, a gente está falando sobre mudança climática, sobre resiliência climática e sobre como o hospital pode não só trabalhar a respeito da cura, mas também prevenir que essas doenças elas ganhem um lastro grande no estado, no país, de contaminação. E à tarde agora, nós teremos uma pausa, e à tarde nós voltaremos falando agora sobre a indústria farmacêutica que nos fornece medicamentos e como ela está lidando com essa questão das mudanças climáticas. Falaremos também sobre resiliência climática e aí como o hospital trabalha quanto à resiliência climática. Nós falaremos de uma forma global com o Rodrigo Henriques, que da Lanacana, que é uma empresa que trabalha para quase todos os hospitais do Brasil hoje a respeito de mudanças climáticas, e vai trazer um pouco do cenário global, de como isso está causando problemas a níveis globais. E depois nós vamos encerrar com o nosso prêmio Eco Colaborador, que é uma iniciativa sustentável do Hospital Moinhos de Vento com seus colaboradores. E aí, para encerrar com chave de ouro, nós sortearemos aí 5 bicicletas para o nosso passeio ciclístico, que terá no dia 8 às 9h30 lá no Parcão. Eu acho que é um tema muito importante a questão das mudanças climáticas, debater a nível nacional, porque é um tema que vai continuar perseguindo a população de forma geral. Falando do cenário gaúcho, comentou sobre a catástrofe climática do último ano, mas não é uma exclusividade. Já aconteceram em diferentes anos, estiagem, passamos pela 5ª estiagem, que não afeta diretamente só o agricultor, que representa mais de 30% do PIB, Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, mas afeta toda a cadeia produtiva. Então, falando exclusivamente na saúde, eu sei que é importante trazer os outros temas, mas na saúde mental também tem essa conexão direta com a saúde, com a mudança climática. Como é que está esse posicionamento, falando exclusivamente no Moinhos de Vento, o senhor como coordenador ambiental do grupo?
Perfeito. Assim, a questão da saúde mental, ela impactou a todo o Rio Grande do Sul no ano passado e a todo o Brasil como um todo, até os voluntários que vieram aqui. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande de pessoas com problemas associados a essa questão psicológica, né, do evento em si. E o hospital ele trabalha para tratar esses eventos, né? Então a gente consegue antever, consegue ter uma ajuda, principalmente um auxílio através do nosso moinho social, que a gente consegue acolher algumas famílias que foram afetadas, né? Então, tanto na questão física, mental, quanto também na questão de prover recursos para essas pessoas, né? Então nós tivemos aí mais de 2 milhões doados para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado, né? Então, até esse ano, desde o ano passado até esse ano, a gente ainda continua fazendo isso. Até quem quiser doar para o Moinho Social, ajudar nós nessa causa, sempre é bem-vinda, mas o hospital trabalha fortemente nessas questões psicológicas, justamente porque a gente sabe que muitas pessoas foram vitimadas, né? Então, hoje estão permeando na sociedade esse problema, que é um problema grave. Perfeito, eu agradeço, muito obrigado, Rogério, por falar conosco. Eu acho que é isso, né? Trazer esses temas à tona que já estão presentes na sociedade, seja a mudança climática, o envelhecimento da população, novas tecnologias e o discernimento, principalmente, mas também a inclusão delas nos hospitais e centros de tratamento de saúde, mas também falando sobre a questão farmacêutica. A nível internacional, quais são os principais desafios a serem tomados, que vão ser debatidos ainda ao longo desse evento. E ao longo do ano aí fica o destaque do Moinhos de Vento, Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, fazendo essa parceria, trazendo especialistas nacionais e internacionais para debater uma pauta tão pontual como essa. Volto contigo no estúdio. Tá certo, com certeza. Obrigado, William, pelas informações ao vivo aqui para o RS em Pauta. Agora, 12h, 34 minutos, e a gente segue com Faz Bem. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje no Faz Bem a gente vai falar aí sobre estética, sobre saúde, beleza, mais precisamente sobre procedimentos para o verão, né? O verão tá chegando e o pessoal aí já quer ficar com o corpo bonito, né, e bem trabalhado. E ninguém melhor para falar sobre esse tema que a doutora Gabriele Adames, que já está aqui, a nossa dermatologista aí, que é referência em rejuvenescimento facial, corporal e cabelos. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Gabriele. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutora, vamos começar falando sobre a maior queixa, né? Que a gente vê aí tanto nas redes sociais como vê também no teu trabalho, né, na clínica diariamente, que seria esse envelhecimento ali, como o nosso querido repórter William falou anteriormente, que é o envelhecimento da população, mas envelhecimento da pele. Exatamente, e é uma época do ano que o corpo está mais à mostra, né? Então, as pessoas começam a reparar em algumas queixas de envelhecimento que não viram ao longo do ano. Então, pescoço, colos, braços, mãos aparecem mais, colocam short, aparece mais a perna. Então, principalmente as mulheres, os homens também cada vez mais, mas principalmente as mulheres têm procurado mais procedimentos e revisão de pintas como um todo, né? A gente fala que o envelhecimento ele não vem só da flacidez, mas também da questão de pigmentação, né? Em todas as áreas da pele. Então, as manchinhas aparecem mais, né? Então, existem vários níveis de tratamento da pele e também algumas questões de embelezamento, né? Como se tem falado muito no glúteo, por exemplo. E hoje, doutora, a tecnologia traz aí resultados surpreendentes, né? E a gente sabe que tu tem na clínica aí procedimentos bem avançados, uma nova tecnologia aí que traz muita modernidade para as mulheres, para os homens. Conta um pouquinho ali, porque eu andei olhando e eu vi que tu tens aí o Évola, né? Isso. Que é a grande inovação, vamos dizer assim, no que se faz referência à beleza e à estética. O Évola é uma tecnologia fantástica, então a gente tem propriedade de falar sobre ele, porque é algo que o mercado já estava pedindo há um tempo, já tinha fora do país, mas não no Brasil. Então ele chegou agora com uma tecnologia completa, com
3 ponteiras, inclusive ponteira de ouro, tá? Que faz um resfriamento, então tem menos pós e também indolor, né? Que é o que a gente quer, né? Principalmente nessa época do ano. Então, os pacientes chegam na clínica, não querem sentir, principalmente os homens, né? Que são mais sensíveis. Não querem sentir nada, não querem ter um pós, porque agora tem muitas festas, tem verão, e aí perguntam, tá, mas eu posso fazer e depois pegar sol, ou posso ir com a pele bronzeada? Pode, né? É tudo que a gente queria. E muito tempo a gente vem trabalhando com tecnologias, é uma nova era de tecnologias, que são as monopolares, tá? Então, tem ponteiras tanto faciais quanto corporais, também para estimular o colágeno, para queima de gordura, então para o rosto, para a pálpebra, quem também não quer fazer cirurgia plástica, que é algo que a gente tem visto, né? Pois é, eu ia te comentar qual é a relação do Évola, né, com essa questão dos procedimentos, porque tu falou aí que é indolor, então o pessoal já vai querer saber melhor como ele funciona. tem um disparo de aquecimento que ele faz ponto de coagulação mais profundo, tá? Mas basicamente um aquecimento profundo, então como ele tem um resfriamento e o aquecimento ao mesmo tempo, a gente não tem grande variação de temperatura corporal, tá? No caso, percebida pela pessoa, tá? Mas não que não aqueça, aquece, é aí que a gente tem o resultado. Então, ele consegue fazer tanto um lifting da pálpebra, para quem não quer fazer cirurgia, ou até para quem já fez uma cirurgia, por exemplo, uma blefaroplastia para abrir o olhar, consegue colocar essa ponteirinha bem pequenininha para fazer aquele efeito Cinderela. E agora, nas festas, o pessoal também quer resultado mais rápido, né? Então, consegue fazer isso. Fazer um lifting não cirúrgico, queimar a papadinha e também as áreas corporais, né? Então, isso é uma das ponteiras. Tem mais ponteiras nessa tecnologia. Tem uma que é a multilayer, que é sensacional, que era uma ponteira, que essa já é um pouco mais profunda, que tem que fazer com anestesia, né? Então, se faz até 2 áreas 10 por 10 centímetros, que é o que a gente consegue anestesiar com segurança, né? Sempre segurança em consultório dermatológico, né? E aí não precisa fazer ensino cirúrgico para queima de gordura, então aquela bananinha embaixo do glúteo, que não sai por nada, abdômen também, aquela pochetezinha, braço, o mulherado tem ido muito por braço, né, e qualquer idade, porque além de ter uma flacidez de pele, também tem uma flacidez muscular mais profunda, então ele consegue pegar 2 camadas e colar a pele e também já tratar o craqueladinho da pele, né, a flacidez mais superficial. São protocolos, então, que têm resultados surpreendentes. Já começa imediatamente, diferente das outras tecnologias que a gente tinha, que só começavam depois de 3 a 4 semanas, mas tem um efeito que a gente fala, efeito Cinderela, né? Tem um efeito inicial e depois vai ficar ao longo do verão estimulando colágeno, porque durante 3 meses ele ainda vai melhorando cada vez mais esse resultado. E também é outra coisa que cada vez mais os pacientes pedem, né? E a gente também reflete muito a característica da clínica, que é a naturalidade. Né? Então, são efeitos naturais a longo prazo que as pessoas olham e dizem assim, nossa, como tá bem, o que tu fez? Mas a pessoa não consegue identificar, não são as transformações, né? Então, cada vez mais estamos numa tendência de retirar produtos, de não colocar volume, nada de exagero, mas que fique com uma aparência bonita, que faça um lifting, que não tenha uma flacidez muito intensa e também com procedimentos e agora que não dói, né? Que é ótimo. Sim, agora com a questão do verão, né? Tu falou em gordura localizada, flacidez, também são grandes queixas, né? Além do Évola, o que a mulherada aí pode fazer para chegar ao verão aí com o seu corpo melhor, mais durinho, né? Quais são os procedimentos e as tendências ali da tua clínica? As tendências, que é o que eu sempre passo para os meus pacientes, a gente está tratando camadas de pele, né? Primeiro tem que entender o que tem mais naquela pele. É uma flacidez mais superficial, uma flacidez mais profunda, é uma gordura? Então, além do Évola, a gente trabalha com ultrassom microfocado, que é o Atria, né? Que também é uma tecnologia com aquecimento em espiral, daí é uma física um pouquinho diferente. E aí, às vezes, os pacientes perguntam, tá, mas qual que é o melhor? O melhor é que se faça as 2 agregadas para ter um resultado muito mais rápido e muito mais intenso, né? Outra tecnologia que a gente tem trabalhado muito corporal é o Endolift, né? Que é o laser de fibra óptica. Também é uma tecnologia com anestesia injetável feito na clínica e também faz uma queima de gordura, uma retração, né, da pele, estimulando o colágeno. E pode ser feito na coxa, pode ser feito até naquela gordurinha do joelho, para subir o joelho, que é uma queixa que, por incrível que pareça, é muito comum, porque começa a colocar um shortinho pela flacidez da pele, principalmente depois da menopausa, a gente perde 20, 30% do colágeno,
pesa a coxa. Então, a mulherada não quer botar um shortinho, não quer botar uma saia, porque se incomoda com essa região. Então, é algo muito procurado na clínica. E braços, mãos, enfim, o corpo inteiro, né? E a novidade também, né, doutora Gabriele, que tu me comentava, é a questão do protocolo do bumbum, né? O que se tem de inovação aí? A gente está com produtos maravilhosos, né, que não são produtos definitivos, né, para não ter complicações. Então, a gente sempre estimula que usem tratamentos e produtos de segurança, né, e existem produtos inovadores com resultados mais duradouros, né, e seguros para fazer o bumbum. Então, existem alguns protocolos que a gente tem usado, até de uma maneira mais geral, a gente coloca o bumbum PMG, mas, na verdade, isso depende do corpo da paciente, né? Depende da estrutura óssea, depende se a paciente está fazendo atividade física ou não, se quer tratar uma área mais ampla ali do glúteo, mas para que ele serve? Para fazer uma levantada do bumbum, né? Tratar a flacidez e colocar pontos estratégicos de volume, né? Para dar uma empinadinha para o verão. Então, o resultado é lindo. E se, que nem tu comentou da atividade física, se o pessoal não faz, né, atividade física, cuida da alimentação, o resultado ele já não é tão surpreendente, né? Tem que ser todo um acompanhamento. Isso, a gente deixa bem claro isso para o paciente. Ele também tem que nos ajudar a ter esse resultado final, né? Não tem milagre, né? Porque o músculo também tem que ser estimulado, né? E claro que com a alimentação também vai ter uma maior durabilidade dos procedimentos, né? E um resultado muito mais bonito a longo prazo. Então, com certeza, atividade física e alimentação nessa época do ano é essencial. E que tipo de avaliação tem que ser feita lá na clínica para se ter aí o procedimento adequado, né? Porque são vários tipos de procedimentos e também tecnologias. A gente faz uma avaliação bem completa, tanto minha quanto com a minha equipe, né? A gente tem uma equipe especializada em tratamento corporal, então ela faz tratamento de peso, medida, avaliação de índice de gordura, tem que fazer a prega, né? Por exemplo, o braço está aqui, mas tem isso aqui de gordura, isso aqui, para a gente entender qual a melhor ponteira para ter aquele resultado final e também número de sessões. Então, isso tem que ser muito combinado com o paciente, para ter a expectativa que o paciente queira, mas com certeza a avaliação interna é imprescindível. Então não existe milagre, não tem como a gente passar uma mensagem, um protocolo ideal para aquela pessoa, tem que ser avaliada assim, né? Sim, e a gente sabe que agora com a chegada do verão, os cuidados com a pele, a rotina que a gente tem aí todos os dias de skincare é ainda mais preocupante, né? A gente tem que ter um cuidado maior, né? Que dica tu tens aí para quem está assistindo Faz Bem de uma rotina diária, né? Que traga aí melhorias na pele, que a gente sabe que as alergias aparecem também, né? Com a chegada do verão. Primeira coisa, né, filtro solar, né, não tem dermatologista que não diga isso, né, existem vários tipos de cosméticos, né, com cor ou sem cor, até para homem que às vezes não gosta de usar um produto mais pesado por causa da barba, então existem já tecnologias específicas para isso, até para couro cabeludo e não cabeludo, né, que a gente brinca que são áreas sem o cabelo, que também tem que ser protegidas. Além disso, existe filtro solar via oral, né, que são antioxidantes que a gente consegue colocar em prescrições, roupas com filtro solar. A gente ama a vitamina C, né, porque ela tem um efeito antioxidante e também já ajuda na proteção da pele e também evita manchas, né, que vão se acumulando ao longo da vida e durante o verão também, né. Então, isso seria uma rotina muito básica, né. E corporal, claro, muita hidratação, evitar sabonetes antibacterianos, que podem dar alergias, hidratar muito a pele, né, tomar muita água, pós-sol também, né, muito importante, que mantenha sempre uma hidratação da pele e não tomar banho muito quente. Claro que não é inverno, mas ainda algumas pessoas gostam, né, então evitar banho muito quente para não tirar a gordura da pele. Para finalizar o nosso Faz Bem de hoje, doutora Gabriele, também tem uma tecnologia que a gente não pode deixar de falar aí com a chegada do verão, né? Já que estamos falando em procedimentos para o verão, a questão dos pelos, se tem uma tecnologia nova na clínica. A gente tem uma tecnologia que é uma ponteira Dynamics, tá? Que é uma ponteira que faz epilação e pode até ser feita com a pele bronzeada, isso é fantástico, né? E é algo que também não tinha anteriormente, mas para os pacientes que gostam de manter essas tecnologias, inclusive durante o verão, pode ser feito tanto para o rosto, para rejuvenescimento, para estímulo de colágeno, para tratamento de rosácea, para tratamento das manchinhas, quanto também para tratamento corporal, como epilação, estrias, também dá para fazer essa tecnologia nessa época do ano.
Deixa o teu contato aí para o pessoal de casa, né, da tua clínica, também teu recadinho final. Bom, eu vou passar então minha rede social, que é o nosso Instagram, que é @Gabriele com 2 L's e E, Adames Dermato. E a nossa equipe está sempre pronta para responder qualquer mensagem, qualquer dúvida e fazer os agendamentos por lá também. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada no pelo Faz Bem. convite. E o Faz Bem de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã por aqui com mais Faz Bem. Agora vocês ficam com o RS em Pauta. Até mais. Muito bem, obrigado, Giana Trevisan. Vamos adiante agora, 12h, 47 minutos. E a gente segue falando sobre emprego. É isso mesmo, sobre o Feirão do Emprego, que foi realizado no Centro Histórico de Porto Alegre, no Mercado Público. Vamos acompanhar. Olá pessoal, estamos neste momento no segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre, na região central da cidade, com uma excelente notícia. Para você que está procurando uma vaga de emprego nesse final de ano, a oportunidade está aqui. A parceria do Cine Municipal com o Sindivagas fazendo todo o trabalho e, claro, o próprio Sindilojas, o sindicato que representa os lojistas de Porto Alegre. Quem vai contextualizar um pouquinho melhor para nós sobre essas oportunidades, quem vai falar é a Raíssa. Muito obrigado por falar conosco. Eu quero entender, qual a percepção nesse primeiro momento? Tu me comentou nos bastidores, William, a média são cerca de 30 vagas que a gente disponibiliza por mês. E aqui, mais de 100 pessoas é muito positivo, né? É muito positivo. São 30 vagas por mês novas, então a gente tem algumas vagas, na média trabalhadas 50 vagas mês. Então a gente tem uma renovação muito constante dessas posições e o candidato pode estar sempre buscando a gente para poder encontrar essa nova oportunidade de emprego. Qual a perspectiva, né, para conseguir encaminhar os melhores profissionais, ou seja, o profissional mais qualificado, que tem um currículo melhor, que tem uma apresentação. A gente até gosta de citar uma pesquisa da Universidade da Califórnia, que ela diz que 7% é basicamente o conteúdo que a gente traz na conversa. 38%, essa média mais ou menos, é o nosso tom de voz. E todo o restante é como nós estamos arrumados. A primeira percepção é aquilo, a primeira percepção é que fica quando a gente encontra outra pessoa e nada melhor do que encontrar os recrutadores desses locais de trabalho. Sim, perfeito. A postura faz muita diferença. O Sindilojas fez uma pesquisa sobre temporários agora, fazem 2 semanas que saiu o resultado e, de fato, top 4 aí de expectativa dele, o que ele busca num candidato é disponibilidade, flexibilidade de horários, proatividade e simpatia. Quem diria que isso estaria, né, no top 4 aí de uma pesquisa de emprego. Então isso faz muita diferença sim, William. Perfeita a tua colocação. Perfeito. Uma outra questão que eu queria entender, como é que é esse contato com os recrutadores, ou seja, as empresas parceiras do próprio Sind, que faz a pesquisa, porque tu me disse, William, a gente tem cursos que a gente disponibiliza para essas pessoas, para aperfeiçoar ainda mais o nosso currículo. Perfeito. O Sindivagas é um produto do Sindilojas, tem mais de 10 anos. Ele trabalha na contratação e na constituição da equipe do varejista do nosso associado. Já o Varejo Educação é um produto que a gente tem de capacitação desse lojista, tanto dele quanto da equipe dele. Então ele pode contratar pelo Sindivagas e depois realizar a capacitação dessa equipe dentro do nosso Varejo Educação. Nós temos um calendário anual muito robusto, né? A gente fala de vendas constantemente, então venda por WhatsApp, como se colocar, fazer a questão de posts ali no Stories, na internet, como que eu faço uma apresentação da minha marca, como eu faço um atendimento na loja. A gente tem tido cursos muito práticos, então tem sido muito positivo. A gente teve muita resposta boa esse ano nos nossos cursos e a gente está com uma agenda bem legal aí para 2026 também. Perfeito, te agradeço, muito obrigado. Ela que é gerente de RH, Raíssa, explicando um pouco melhor essa contextualização e a importância. Vamos mostrar um pouquinho melhor esses recrutadores e, claro, as pessoas que buscam mais uma oportunidade no mercado de trabalho, que buscam se realocar ou mesmo buscaram trocar essas oportunidades, uma nova oportunidade que você procura no mercado de trabalho aqui no Sindivagas, em parceria com o Sindilojas, o próprio Cine Municipal fazendo esse trabalho. Lembrando, exclusivamente aqui em Porto Alegre, na Zona Sul e Zona Norte, para você. Volto com vocês no estúdio. Valeu, obrigado, William, pelas informações. Agora estou conversando aqui, já estamos falando sobre saúde aqui, seguimos conversando sobre saúde aqui
no RS em Pauta, agora meio-dia, 51 minutos, né? A gente saiu do Outubro Rosa e agora, né, entrou no Novembro Azul. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo, a gente fala mais sobre isso. Não sai daí, é um instante só. Muito bem, meio-dia, 53 minutos. Esse é o RS em Pauta. Obrigado pela parceria. Como eu dizia antes, no último bloco, saímos do Outubro Rosa e entramos no Novembro Azul. Por quê? Câncer de próstata, aumento da próstata, né? Questões ligadas aí a quem já tem aí pais, avós com problemas de próstata, né? Então a gente também tem que ter um cuidado, assim como, né, a saúde da mulher, a gente tem que ter esse cuidado aí, né, mais apurado também por parte da saúde dos homens, que muitas vezes são resistentes, né, aos exames e a consulta não seja assim. Estou recebendo o Dr. Eduardo Bischoff, que está aqui para falar com a gente, oncologista da Oncoclínicas aqui da capital. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, uma boa tarde. Que agradeço, Cláudio. É um prazer estar com vocês aqui na MASPER, no RS em Pauta, para conversar com vocês sobre assunto tão importante. E que às vezes não se comenta muito, né? O homem, porque eu não sei porque que o homem e as mulheres vão mais ao médico, vão mais, fazem exames, né? Procuram se informar e tal. O cara, comigo, a gente está falando com o Dr. Eduardo fora do ar aqui, a idade chega para todos, né? As doenças chegam para todos. A gente está vivendo mais. Então, por favor, né? Vou começar perguntando, doutor Eduardo, sobre o que é exatamente o câncer de próstata, né? E por que ele se torna uma das maiores preocupações aí da saúde para os homens, principalmente a partir de uma certa idade, que eu não sei exatamente perguntar para o doutor Eduardo qual é. Perfeito, Cláudio. Então, primeiro é importante lembrar o que é câncer, né? Câncer é quando células benignas, células saudáveis, que têm sua função no corpo humano, perdem sua função e começam a se proliferar, né, a se dividir sem controle. Né? Isso é a definição de neoplasia maligna. Sim. Né? No que tange ao câncer de próstata, a gente tem a próstata, que é um órgão super importante no aparelho genital masculino, né, que ajuda nas questões de lubrificação, questões sexuais, questões de transporte e produção dos espermatozoides em conjunto com a bolsa testicular, com os testículos e com o pênis, né? E câncer de próstata é super importante, né? Porque o câncer, tirando o câncer não melanoma, né? O câncer de pele não melanoma, no homem é o mais comum, né? Opa! E no que tange a mortalidade, no Brasil é o segundo câncer que mais mata homens, perdendo apenas tudo isso para câncer de pulmão. De pulmão, tudo isso, doutor Eduardo. Olha aí, então, mais um Novembro Azul que não precisa nem ser só no novembro, né? Podemos estender esse assunto aí, fazer, relembrar aí durante o ano todo, né? A gente tem a questão, né, dos exames, assim como a gente vê na mamografia, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado mais cedo, ele também tem maiores chances de cura, doutor Eduardo? Com certeza, o nosso desafio, né? Por muitos anos a gente ficou discutindo, na época
não sou tão antigo, mas na minha época de faculdade se tinha uma discussão muito grande se deveria fazer ou não o rastreamento do câncer de próstata. Né? Eu me convenci com o passar do tempo de que devemos. E agora, semana passada, a gente teve uma publicação no New England Journal of Medicine, um estudo gigantesco europeu que demonstrou redução de mortalidade com a ideia do rastreamento. Como se faz no câncer de mama. Do câncer de próstata. Né? Então, o câncer de próstata, como a gente vinha falando, é uma doença extremamente comum, e tem um espectro gigantesco dentro dela, né? Pode vir desde uma doença com características mais benignas até uma doença com características mais malignas, né? Mais agressivas, não deixa de ser câncer de próstata. E, então, o que a gente deve defender é o rastreamento do câncer de próstata de forma inteligente. Né? A gente tem que tomar o cuidado, eventualmente, de fazer o excesso de diagnóstico e trazer um excesso de tratamento. Tem Mas isso. a gente não pode dizer que não se deve fazer o rastreamento de câncer de próstata, porque aí acontece o que a gente tem aí, a gente falando, né? Mortalidade imensa por câncer de próstata, uma doença que a gente pode, se descoberto cedo na história natural dela, muitas vezes curar o paciente com cirurgia, com radioterapia, sem evoluir para uma doença metastática que a gente precise tratar de forma crônica. Né? Sim. Vamos lá, doutor Eduardo. Questão do rastreamento e dos exames, né? A partir de que idade, né, se começa a fazer, por que se começa a fazer nessa idade? E também a questão dos sintomas, né? O câncer de próstata tem a ideia, pelo pouco que eu conheço, quando começam a aparecer os sintomas é porque a coisa está feia já, né? Muito bem pontuado, Cláudio. A gente é preconizado que se faça o rastreamento de câncer de próstata para todos os homens a partir de 50 anos de idade. Isso varia conforme sociedades, mas para todos os homens com 50 anos de idade deve ter um urologista para chamar de seu, conversar com ele, um médico de família. Sim, que seja, né? E que discuta fazer o toque retal. Sem preconceito, gente. Sem preconceito. Por favor. Aí continua sendo um exame mais eficiente, né? Que tem, super importante. Continua sendo. Então super não é. importante. O pessoal brinca, ri e tal, leva na brincadeira, mas está aqui de novo. Todos os colegas do Eduardo fazem a mesma coisa, levam na brincadeira, mas, gente, é ciência. Não adianta. É super importante. Tu pontuasse bem, né? A gente pode descobrir o câncer de próstata com PSA alterado, mas 1 em cada 4 cânceres de próstata vão ser descobertos apenas pelo toque retal alterado, toque prostático alterado. Prostático alterado. E o PSA é sangue, urina? É um exame de sangue. É um exame simples, um marcador muito bom dentro da oncologia. Não é perfeito, mas é melhor que nada. E o toque é essencial porque são complementares, né? Sim. Se tu fizer só o PSA, tu tendo uma chance de 1 em cada 4 cânceres de próstata de não ser detectados, né? Que seriam alterados apenas no toque prostático e não no exame de sangue do PSA. Perfeito. A questão dos sintomas, né? De dificuldade para urinar, o que acontece? Tu pontuasse bem, na maioria das vezes é um câncer silencioso quando localizado, né? Ai, que perigo. Exato, por isso se torna mais importante ainda a realizar o rastreamento do câncer de próstata, né? Eventualmente pode ter algum sintoma urinário, mas de fato o mais comum é não cursar com sintomas, né? E por isso é importante, né, fazer o rastreamento do câncer de próstata. Pois é, eu pergunto na clínica, né, doutor Eduardo, se faz o exame na consulta, na primeira consulta, claro, o exame de sangue você tem que esperar ali, né, mas já dá para se ter uma ideia pela idade, pela questão dos pais também, né, não tem isso também, a questão de um pai que já teve um problema com próstata também? Muito bem pontuado, eu falava que o rastreamento é indicado para todos os homens com 50 anos de idade, pelo menos a discussão disso tem que acontecer, né? E para pacientes que tenham cor negra, a gente sabe que a cor negra traz um risco de doença de câncer de próstata mais agressiva, então pode ser iniciado aos 45 anos de idade. Com histórico familiar também. E algumas diretrizes até colocam para quando tem aquela família que tem muitas histórias de câncer de próstata próximas, mais de um familiar próximo, mais perigoso. De começar até aos 40 anos de idade. Perfeito. Outra questão também que se tem muita dúvida, eu conversava com o doutor Eduardo fora do ar aqui, a questão do câncer de próstata e do aumento da próstata, né, doutor Eduardo? Vamos explicar para o pessoal a diferença aí, né?
A gente falava que o PSA é um exame super sensível para câncer de próstata, porém a gente deve dizer que ele aumentado não quer dizer necessariamente que a pessoa tem câncer de próstata. Porque tem gente que já se desespera. Exato. Existe uma série de procedimentos urológicos que podem ser feitos. O andar de bicicleta na véspera do exame pode alterar eventualmente. Olha aí. O próprio exame do toque retal pode eventualmente alterar. O ato sexual na véspera pode alterar o PSA. E também a causa mais comum de aumento de PSA não vai ser o câncer de próstata, vai ser a hiperplasia prostática benigna. O aumento da próstata, Traduzindo... é o aumento natural numa boa Pela parte idade. dos homens com o passar da idade. Jovens há mais tempo aí. Jovens há mais tempo. Mas é interessante, né? Para o pessoal entender também ali, né? Isso pode causar, por exemplo, se o pessoal se queixa muito ou dificuldade para urinar, ou levanta toda noite para fazer xixi. Tem uns mitos aí, isso é verdade? Isso tem relação ou não, doutor Eduardo? Então, é relativamente natural que o homem, né, já quando idoso, urine uma vez à noite. Perfeito. Né? Mas quando isso se torna excessivo e acaba atrapalhando o sono... O urologista para chamar de o seu. urologista... É importante você falar disso porque... Toda mulher, depois que se torna... 15 anos ali, né? Toda mulher que entra na adolescência troca do pediatra para o ginecologista. Pro ginecologista, né? E tá tudo certo e fica com ele ali. Tu vai num posto de saúde hoje, qualquer fila de posto de saúde, ou enfim, com marcação, 9 em cada 10 pacientes que estão na fila são mulheres. Perfeito. E um é um homem que deve estar bem doente junto com uma mulher lhe trazendo, né? Que foi que ela que trouxe. Então, temos que mudar esse quadro. A gente tem que mudar essa cultura, né? A gente tem que ter um médico para chamar de seu. O urologista é super importante a partir dos 50 anos, quem sabe antes. Pois é, né? Mas antes existem outras doenças modificáveis, né? Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia. Pois é. Que tu precisa ter um médico para chamar de seu. Pois pode ser é. seu clínico, pode ser seu oncologista clínico, pode ser Pois seu é. urologista, pode ser um médico de família. Não, mas tem que ter. Uma pressão alta, um diabetes. Doenças silenciosas. Doenças que isso, viu, gente? Que não... mas eu não sinto nada. E aí o cara tem uma pressão alta lá e tem um treco lá um dia aí que vai descobrir que tem o diabético também, né? Vai descobrir depois. Não, mas eu não nasci diabético, é só que o cara nasce diabético, né? Mais ou menos, né, gente? Então, por aí vai, né? E a próstata também. E a próstata, como o doutor está falando, é praxe, né, doutor? Depois de uma certa idade, a idade chega para todo mundo, se Deus quiser. Estamos vivendo mais, né, doutor? Isso. O Rio Grande do Sul também está vivendo mais ainda do que o resto do Brasil. Mais um motivo, né, para o pessoal que gosta aí, 60 a mais, dar corridinha, sair para tomar um chopinho de noite, namorar, quem está separado e tal, aquela coisa toda, né? Para cuidar da saúde, né, doutor? Não tem por que não, para ficar com tudo em dia ali, para não ter surpresas desagradáveis, né? Com certeza, né? A gente tem naturalmente um aumento do câncer como um todo, em todos os cânceres, a maioria está aumentando. E o maior fator para isso estar acontecendo é o envelhecimento da população. A população está vivendo mais. Né? Sim. E acho que o mais importante é, de novo, frisar, né? O homem tem que ter seu médico de confiança, tem que discutir rastreamento de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. E se você é de cor negra ou tem um histórico familiar importante quanto a isso, você deve estar fazendo isso com 45 anos de idade, quem sabe até com 40 anos, dependendo da diretriz. Então, é super importante a gente lembrar do câncer de próstata, mas lembrar também o Novembro Azul, não só como câncer de próstata, mas um momento em que o homem deve pensar que deve cuidar da sua saúde também. Sim, hábitos, né? A gente vê também. Isso aí também isso aí vale direto, né? Exercício físico, alimentação, também sono. Se exercício físico fosse um remédio à venda na farmácia, seria o mais caro e o mais recomendado. Mais recomendado. Né? Já tem muitos estudos demonstrando diminuição da incidência do câncer relacionado com quem faz exercício físico, melhor desfecho de tratamento e melhor tolerância ao tratamento, inclusive durante o diagnóstico, né, e o tratamento do câncer. Tem estudos muito interessantes que a magnitude disso acaba, às vezes, sendo mais potente que alguns remédios nossos que a gente tanto usa. E olha só, e os colegas do doutor vêm aqui e falam exatamente a mesma coisa. Quanto mais tem se estudado aqui, né, na medicina, principalmente aqui do estado, que eu sempre digo que além do tratamento, a medicina nossa aqui, né, não sou bairrista, mas a galera pesquisa, vai a congresso, tem todo um trabalho de estudo em cima da nossa medicina, tem que aproveitar isso, né, gente? A gente está aí para aproveitar
essa excelência da nossa medicina. Só para a gente concluir, doutor Eduardo, falando nisso, tratamento, né? Tem aquela questão também de se pode se tirar um pedaço da próstata, retirar a próstata, radioterapia, quimioterapia, como é que está a questão dos tratamentos aí? Então, a gente pode ter um paciente que teve uma suspeita de câncer de próstata, fez o rastreamento e confirmou com uma biópsia. Existe uma série de técnicas para isso, uma série de exames de imagem que a gente pode fazer para complementar e bem indicar isso. Descobriu que tem câncer de próstata. Primeiro é ter certeza que a doença está localizada, né, apenas na próstata. Segundo é saber, tem um score de Gleason, que é uma pontuação patológica que vai dar uma maior agressividade ou não para esse câncer de próstata. A própria ressonância multiparamétrica, que é a ressonância da próstata, vai nos dar melhores elementos para saber, juntando todas essas informações, a gente vai poder ver se esse paciente ele é candidato a cirurgia, ou radioterapia primária, que também pode curar o paciente eventualmente, se vai ter bloqueio hormonal junto ou não, se vai se fazer eventualmente uma terapia tríplice, ou se eventualmente, dependendo dos casos, de uma doença menos agressiva, um Gleason 6, com apenas um fragmento, ou poucos fragmentos, ou apenas um lado da próstata positiva, com PSA baixo, sem um histórico familiar tão importante, possa eventualmente fazer um acompanhamento disso. Sim. Tá? Sim. Isso está bem preconizado na literatura. Acompanhamento clínico, né? Eventualmente tendo triggers, né? Uma mudança no toque, uma mudança no PSA, uma mudança na ressonância que pode indicar para agir. Já tem estudos demonstrando que pode ser acompanhado. Não quer dizer não fazer nada, né? Quer dizer acompanhar de perto. Sim. Né? Interessantíssimo, né? Interessantíssimo mesmo. Bom, a gente está vendo aí, né? Por favor, cuidar da sua saúde. Fantástico, né? Oncoclínicas, mandar um abraço para a galera lá toda também, né? Faz um trabalho muito bacana. Você pode ter, começa, se não tem, né? Não tem ninguém, não conheço tal, vai para lá, não perder a vergonha aí, perder a coisa do gaúcho que tem isso aí, porque a gente está falando de saúde, gente, né? Então, por favor, né? Vamos ter esse cuidado aí. Muito obrigado pela participação, que o Novembro Azul seja azul todo ano, né, doutor? E que a gente fale mais, vou pedir as redes sociais, por favor, para o doutor Eduardo aí, para quem está nos acompanhando e tem alguma dúvida, doutor Eduardo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, equipe de Masper. É um prazer imenso estar com vocês aqui, sempre à disposição. Redes sociais para quem está acompanhando, tiver dúvida. dr.edubischoff, Instagram. Ou então na Oncoclínicas também? A gente tem um Instagram nacional da Oncoclínicas. Nacional. Que é Oncoclínicas. Maravilha. Doutor Eduardo Bischoff, muito obrigado pela participação mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho. Agora, 1h09. Opa, passou o tempo aí. Vamos fazer um intervalinho. Não sai daí, porque na sequência tem os Lucas, estão me olhando ali, mas é o Lucas Garcia que vai falar com a gente aqui. Hoje está no maior estilo, cara, hein? Depois do intervalo, as informações do esporte aqui no RS em Pauta. A gente já volta um instante só.
1h12, de volta com a RS em pauta. Hoje é quarta-feira, é dia de Roda a Vinheta. Oferecimento Giros Peças. Meu querido Rudinei Santana, hoje vai até arrumar a gravata aqui, ó. No final do programa o cara já tá todo já gravata torta. Hoje vai explodir de e-mails aqui, porque o Rudinei já estava duas edições, 3 edições, sem vir no programa, o pessoal reclamando, xingando. A menina que recebe os WhatsApp ali estava bem chateada que não... Caiu a audiência da quarta-feira, tu não me faz mais isso, E muito WhatsApp o pessoal mandando, né? Não me faz mais isso, porque é dos carecas que elas gostam mais. Dos carecas. Apesar de que nós Tem umas dos colegas aqui que acham que não, né? Que estão nos... Como é que é? Que falou carecofobia. Carecofobia, calvofobia, que isso, gente. Seja bem-vindo, Gordinho. É isso aí, Claudião. Olha, Cláudio, eu falei aqui, né, acho que até foi na última vez, né, que eu estive aqui, estive fora alguns dias, e sobre a quantidade enorme de fábricas de carros elétricos que tem na China, né? Sim. 129 fábricas. Meu Deus do céu. Então, Cláudio, o que eu trago hoje, né? Bom, tu já conhece a marca Omoda? Não. Não conhece? Não. A marca Omoda de veículos é uma marca... Omoda e Jaeco, tá? São marcas do grupo Chery. Né? Tá, o grupo Chery é mais conhecido. Tem um respaldo legal, né? A Omoda, então, lançou agora, aqui no Brasil, o Omoda 5 HEV, que é o híbrido. Tá? É um SUV híbrido. Tem até um vídeo aí, que é uma propaganda da Omoda em geral, né? Que o pessoal vai rodar. Realmente são carros espetaculares, né? Carros super modernos, né? Tem totalmente elétrico, né? Tem o híbrido, que é esse novo agora. Olha, então ali. Um carro realmente com altíssima tecnologia, né, Cláudio? Fico pensando no preço no carro dele. Esse Omoda, pois é, aí é que tá, tu vai te surpreender. Esse carro novo, o HEV, que é o híbrido, Claudião, ele tem 224 CVs, tá? Meu Deus. Ele combina, então, um motor 1.5 turbo a gasolina com um motor elétrico, né? Então, os dois juntos dão 224 cavalos. A aceleração dele vai de 0 a 100 em 7,9 segundos. Né? Tá bom. Então, um carro sensacional. E em consumo, tá, Cláudio? 15 km por litro na cidade, 13 na estrada. Porém, Cláudio, já fizeram testes com ele e ele fez até 23 com litro. Pois é, né? Porque esses valores, se bem que é uma SUV, uma caminhonete, né? Isso. Mas são valores aí próximos do que... Isso, carro, mas ele fez mais. E o que vai te surpreender mais ainda, Cláudio, é o autonomia, né? Com o tanque cheio, então, né? Ele elétrico e híbrido, né? Ele mesmo joga ali, né? De acordo com a velocidade, entra um, exatamente. 1.000 quilômetros. Uau! 1.000 quilômetros. Opa! Né? Cláudio, ele tem uma câmera 360, com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Que é o painel que tu viu ali, Cláudio, é de 12,3 polegadas. Meu Deus tá? do céu. Porta-mala enorme, com 372 litros. Um carro espetacular. Tá? Então, esse aí não é o HEV, mas ele é igual, só é híbrido. Tá? E quantos mil? Quantos mil? Aí que tá, Cláudio. Aí nós vamos entrar nesse assunto, né, dos elétricos. Esse carro, Cláudio, está por apenas R$160 mil, o que é um preço... Abaixo das Volkswagen, por exemplo, que eu estava vendo. Exatamente, tu tá por dentro, Cláudio. Esse carro está abaixo de alguns SUVs fabricados no Brasil. No Brasil. Tá? Bem abaixo. Exatamente. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para o nosso telespectador hoje? Falei na gravação do programa Máquinas, que vai ao ar sábado às 10 da manhã. 10 da manhã, próximo sábado. Que é o seguinte, bom, como eu já falei aqui, nós temos aí, lá na China 129 fábricas de veículos, tá, Cláudio? Vão aparecer novas fábricas de carros elétricos no país e, Cláudio, muitas vão ficar 6 meses aqui e vão embora, tá? Então, o nosso telespectador... Tenha cuidado na hora de comprar o seu veículo elétrico. Boa dica. Por exemplo, nós temos aí a BYD,
que é uma bem consolidada, Que foi forte né? aí, né? Uma empresa forte que é bem consolidada. Nós temos também a Sherry, como eu estou falando aqui, né? Que é da Omoda, do grupo, né? Que é uma empresa também consolidada, que tem vários carros, inclusive fabricados no Brasil. Né? O Tigo. Para as peças importantes Isso, né? o Tigo, né? O Tigo 5, 7, baita, 8. Baita carrinho. Carro legal, fabricado no Brasil. E aí, Cláudio, a gente começa a pensar, pô, peraí, os caras vêm da China, trazem um carro para cá, mais barato do que os fabricados no Brasil. Pois é. Pô, é ruim, né? Aí a pressão... O nosso mercado aqui fica chateado, né? Vamos dizer assim, né, Cláudio? Quer vender caro, continuar vendendo caro, mais caro ainda. Exatamente. A Omoda já prometeu fábrica no Brasil. É isso aí, tem que vir. Aí sim. Tem que vir, a gente já falou sobre isso. Quanto é que está hoje, Rudy, o mais barato? Ele está 80 mil, que é o Kwid, eu acho. Mas é um carrinho, né? Pô, gente, aliás, 80 mil, eu e o Rudy falamos sobre isso. Tem seminovo aí que você, com profissionais bem melhores. Bem melhor. Não precisa se jogar também, só porque é zero. Exatamente, né? exatamente. Coisas de Brasil, né? Então, assim, ó, a gente já viu essa mesma situação, Cláudio. Tu lembra da época dos calçados, que a China entrou com tudo e as nossas fábricas ficaram, como é que né? E está acontecendo com isso. Porém, Cláudio, a gente agora... Tu lembra que a gente viveu também a bolha imobiliária? Agora é a bolha dos carros chineses, porque vai explodir. Vai ter não tem mais capacidade. Não, os caras fabricam mais carro do que tem gente para comprar. Resumindo é isso. Resumindo é isso. Então, vai vir fábrica para o Brasil, outras marcas aí. Cuidado, dá 150 e tantos. 129, tá? Que 129. tem lá. Da 129, a previsão é que fiquem 15. Cuidado. Então, muito cuidado. Então, muito cuidado na hora de escolher o seu carro elétrico. Então, nós já temos aí várias empresas que já estão no Brasil, a gente vê que são empresas fortes, né? Então, na hora de comprar, pense nisso, porque daqui a pouco tu vai bater na porta da concessionária, chegar no vidro lá, ué, cadê? Não tem uma loja de imóveis. Se mandou, né, Cláudio? Falando disso, mandar um abraço lá, antes de encerrar, para o nosso querido Força Now, lá, né? A irmã dele também, né? Esses tempos eu encontrei, estava falando sobre o... Como é que é o daqui? Aquele é o Niro. Pá, aquele lá ainda... Vamos conversar uma hora dessa. Isso. Eu testei aquele carro. Testou? Híbrido. O híbrido, híbrido, claro. Aí tamo junto. O híbrido tu vai onde tu vai quer. Embora. Né? Vai embora. O 100% elétrico, todo mundo já sabe que é um carro para andar na cidade, porque não tem carregador pelo caminho. Vai ficar na mão. Né? Pode aqui nós temos perto da gente locais excelentes como o Gramado, Canela, que tu pode ir. Aí, sim, beleza. Agora vai para Santa Catarina. Não, vai viajar e tal, não dá, né? Então, tem que ser o híbrido. Né? Então a dica é essa, esse carro Omoda aí sensacional, tá valendo muito a pena, o consumidor não quer nem saber, né? Tem que comprar e usar e era isso, né, Cláudio? Seja feliz. Seja feliz, né? É isso aí. Obrigado, Rudinei, valeu, obrigado, até a próxima, um abraço, 10 da manhã, sábado tem Máquinas Deus. É isso aí. Valeu, Rudi. Valeu. Oferecimento Giros Peças. Muito bem, vamos para o nosso último intervalo, 1h21, e aí sim vem ele, o cara que entende tudo de futebol, de esporte, Lucas Gasque, falando aí sobre esporte no finalzinho do RS em Pauta daqui a pouco.
RS em Pauta de volta e para fechar o programa desta quarta-feira, nosso convidado especial para falar de futebol, de esporte e muito mais, Lucas Garski. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Claudião. Boa tarde, todo mundo ligadinho na RS em Pauta. Uma quarta-feira de muito futebol. Tem dupla Grenal entrando em campo e também futsal, porque ontem teve mais compromisso da Série Ouro. Se a gente já tinha falado de uma semifinal pegada e disputada entre a equipe do Russo Preto e Ser Santiago no último sábado, ontem foi dia das duas principais equipes da Série Ouro disputarem uma decisão de forma antecipada. Se na temporada de 24 fizeram a decisão, em 25 se confrontaram numa semifinal. E a CBF de Carlos Barbosa foi até a cidade de Erechim, no ginásio do Galo, e foi derrotada foi vencedora pelo placar de 6-1. Resultado importantíssimo, que coloca a CBF em vantagem para na próxima segunda-feira, com transmissão na nossa TV, em Carlos Barbosa, a gente trazer o repertório completo de quem avança para a grande decisão. Um jogo que pegou fogo, um Atlântico que vinha como favorito, que dentro do seu ginásio tinha o poder decisivo, mas viu uma CBF fazer 3-0 no primeiro tempo, com o golaço do Murilo, como a gente está vendo agora. Chegou a abrir 4 gols de vantagem com o Barbosinha, e um Atlântico que não conseguia sair da marcação, não conseguia se infiltrar. Acabou descontando com um gol de pênalti, um gol de tiro livre, né, no caso, o 4-1, e aí viu a CBF fazer mais 2 gols ainda, a partida terminando com 6-1 no placar. Resultado que surpreende muito, uma Atlântico que era o grande favorito e uma CBF que tem apenas a competição estadual para ser disputada, largar em vantagem. Agora, para a CBF chegar à grande decisão da Série Ouro, basta apenas uma vitória simples, ou um empate. Ela conquistando um empate dentro de casa em Carlos Barbosa na próxima segunda-feira, ela está na grande final da Série Ouro. Já o Atlântico, para chegar na final, precisa de 2 vitórias. Vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação e vencer na prorrogação para aí sim poder chegar na grande decisão. Ou seja, a CBF coloca um pé muito grande na próxima fase da competição, aguardando Russo Preto e Ser Santiago, que disputam a outra semifinal da Série Ouro. E você já sabe, futsal é na Master TV, a casa do futsal gaúcho. Já o Internacional joga hoje contra o Vitória da Bahia, fora de casa, uma final antecipada dentro do estádio do Barradão. Um Colorado que está a 5 pontos do Z4, que é o Vitória, o primeiro time colocado na zona de rebaixamento, e que, se hoje acabar tropeçando, sendo derrotado, pode cair para 2 pontinhos a diferença. O Internacional do Ramon Dias deve ter mais uma vez mudanças na equipe e a entrada de 3 volantes no meio de campo, com Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Gomes atuando lado a lado. O Inter até mostrou a lista de relacionados, tem alguns desfalques. O Alan Rodrigues segue em fase de retreinamento, o atleta ainda não está recuperado de lesão. O Ronaldo foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e está fora desta temporada, ou seja, não joga mais com a camiseta do Internacional. Borré e Mercado estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Deste modo, é o Internacional que deve ter o Bruno Gomes mais uma vez como lateral direito. Um provável time do Inter, até para esmiuçar, assim, para a gente projetar com mais propriedade às 4h30, deve ter o Ivan no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão voltando à titularidade do Inter com Juninho, Bernabé, Thiago Maia, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho. Essa é a tendência de time do Internacional para encarar o Vitória. É um jogo decisivo, é um jogo importante. O Colorado precisa pelo menos pontuar. Um pontinho deixa o Inter ainda mais vivo nessa competição. Uma derrota faz com que a crise permeie o estádio Beira-Rio e o Colorado, sim, comece a se complicar na tabela de classificação, porque daí só restam 5 jogos e 5 decisões. O próximo compromisso depois do Vitória é no final de semana contra o Bahia dentro de casa. Por isso, o Colorado não pode sonhar em tropeçar no jogo de hoje. É por isso um clima de decisão, porque o Vitória também sabe que a única forma de tentar escapar do rebaixamento é vencendo o Internacional num confronto direto. Às 4h30 a gente vai falar mais sobre o Colorado, a forma que o Ramon está projetando e o Vitória que tem uma dúvida. O lateral esquerdo do Ramon vai para o jogo ou não? Para ele jogar, tem que pagar uma multa de R$1 milhão. Até o momento não foi feito o Pix. Já o tricolor gaúcho, o Grêmio também joga hoje contra o Cruzeiro, um pouquinho mais tarde, 8h da noite, na Arena Bola Rola, por um tricolor que tenta buscar a 4ª vitória consecutiva. Um Grêmio que vai de mal a pior também no Campeonato Brasileiro, na disputa Grenal está um pouco à frente do Internacional, mas que
pode conquistar 4 jogos de invencibilidade em casa, 4 vitórias consecutivas, São Paulo, Vitória, Juventude e agora a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda briga pela liderança da competição, é o 3º colocado deste Campeonato Brasileiro e vem com a força máxima. O Grêmio tem dúvidas. Walter Kahneman deve voltar ao time no sistema defensivo, no lugar do Wagner Leonardo. E a lateral direita joga João Lucas ou Gustavo Martins. É uma das dúvidas do técnico Mano Menezes, tendo em vista que o Arroio é o cara do drible, é o cara do 1 para 1 e que está acostumado a ir para cima pelo lado esquerdo ofensivo do Cruzeiro, lado direito defensivo do Grêmio. Por isso, o ponto de interrogação fica: João Lucas, que é um lateral mais ofensivo, ou Gustavo Martins, que é um zagueiro que pode jogar improvisado por ali? É o principal ponto que o Mano tem dúvida para escalar o seu time. A gente tem aqui na tela para acompanhar Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins ou João Lucas, Noriega, Kahneman e Marlon. Marlon vai para o jogo. O Grêmio conseguiu a liberação dele junto ao Cruzeiro. Ele que pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Grêmio, mas como já atingiu a cláusula de obrigação de compra, o Grêmio vai realizar a sua efetivação no final da temporada. Por isso o Cruzeiro liberou ele para jogar a partida de hoje. Arthur, Dodi ou Cuejar, fica essa dúvida, a tendência é que o Dodi jogue, ou Dodi, como gosta de dizer o Mano Menezes, e o Cuejar fica no banco. O Cuejar fisicamente está muito abaixo, ainda não é aquele atleta que o Grêmio contratou, ou o desejo do torcedor gremista, por isso o Dodi no meio de campo. Edenilson, Alisson, Amuso, o cara que venceu um dos protagonistas do Grêmio nas últimas rodadas, o cara do drible, tá com a confiança, tá com a moral elevada, deve atuar. E Carlos Vinícius lá na frente. Esse é o provável time do Grêmio para encarar o Cruzeiro, 8 horas da noite, dentro da Arena. Marca também a história do Grêmio o jogo de hoje, porque será a primeira vez que a Arena será totalmente gerida pelo Grêmio. Desde o último sábado, a Arena passou a ser parte do Grêmio, é o Grêmio que faz a administração, o Grêmio que faz a venda de ingressos, e hoje será a primeira partida oficial do Grêmio comandando a Arena. A gente vai falar mais às 4h30 da tarde sobre os 2 pré-jogos, Inter e Vitória, Grêmio contra o Cruzeiro e muito sobre a Série Ouro de futsal masculino, porque a semifinal tá pegando fogo e a Maspera TV é a casa do futsal gaúcho. Então a gente vai contar tudo pra você, Claudião. Comigo, Lucas Garski e Felipe Machado, o homem do bigode, para resenhar aqui no Maspera Esportes. Obrigado, Luquinhas. Tamo Valeu. junto, Claudião. Tamo junto sempre. Obrigado a você também, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Uma excelente quarta-feira, tá bom? E amanhã, meio-dia, a gente tem encontro marcado, tá bom? Fiquem com Deus, até lá.